Fala aí, rapaziada, beleza? Alex Flu React aí na área, mais um vídeo do nosso canal, vídeo do pós-jogo, né, do nosso Fluminense. O nosso Fluminense ganhou o América Mineiro no último sábado agora pelo placar de 3-1, né? A gente vai estar comentando aqui a análise, né, durante o primeiro tempo, o segundo, as substituições do Diniz, beleza, galera? E as perspectivas para a quinta-feira, né, que é dia de decisão aqui no Maracanã, né? Maracanã, falando em Maracanã, a gente vai falar também do estado do gramado. Eu vou dar minha opinião sobre essa situação, sobre esse imbróglio do Maracanã, né? E aí vocês vão analisar junto com uma matéria que tem aqui para passar para vocês. Valeu? Após a vinheta, vamos lá ver aqui primeiramente o pós-jogo do Fluminense e América Mineiro. Rapaziada, a gente está aqui, tá? No campinho aqui do Fluminense, né? E a escalação do Fluminense e também do América Mineiro, né? Que aconteceu agora nesse sábado, né? Pelo Brasileiro aí. Primeira rodada do retorno do Brasileirão. A gente começou o campeonato, lembra? Aquele 3-0 lá na Independência, né? O Lelê jogou bem, John Kennedy, Cano, nosso trio. E que a gente teve várias esperanças, né? Durante aquele jogo, né, durante o campeonato, mas tem algumas coisas que não aconteceram, mas tem algumas coisas que voltaram a acontecer, e uma delas é o John Kennedy, que a gente vai falar também. Eu não quero eliminar o Lelê de vez, mas o Lelê tá, de fato, eu concordo com um banquinho para ele, sem colocar ele nos jogos, porque ele teve bastante oportunidade e não aproveitou. Mas falando aqui, galera, primeiramente sobre as escalações, né? O Fluminense começou com o Fábio, praticamente o time titular, né? Nino e Felipe Melo. Não que o Felipe Melo para mim seja titular, mas até o Marlon ficar 100% é ele ainda. Marcelo Lima, que para mim também não é titular, né? Não é titular como segundo homem. André, John Arias, Ganso, que deu uma melhorada nesse jogo. Keno, jogou bem. E o Germancano. Beleza? Voltou a fazer o gol novamente, 2 jogos seguidos aí fazendo gol. E o Arias, que, pô, o Arias arrebenta, né, cara? Tomou um amarelo ali no final, uma palhaçada. Eu acho que o juiz foi muito rigoroso. Cara, que juizinho com fogo na mão pra dar amarelo. Tudo bem, né? O Arias foi brincou com o Everaldo ali, com o queixudo, né? Mas, pô, pra amarelo, cara, pelo amor de Deus, tirou o cara do outro jogo contra o Atlético Paranaense, pô. Pelo amor de Deus. Tudo bem que é bom que poupa ele para o jogo contra o Olímpia. E o América? Matheus Cavicchioli, né? Marcinho, aquele que era do Botafogo. Maidana, bom zagueiro. Tá? Esse Maidana aqui, ele evitou vários contra-ataques do Fluminense. É bom zagueiro. Burgos, Danilo Avelar. Mendes, que é uma contratação lá dele lá, né? Martínez, Juninho, veterano Juninho, Felipe Azevedo, Mastriano, centroavante que perdeu um gol incrível que o Fábio deu para ele perdeu, graças a Deus, e o Rodrigo Varanda. Então, assim, os reservas do Fluminense, né? Marlon, Matheus Martinelli, John Kennedy, Diogo Barbosa, Léo Fernandes, Alexander, que não entrou, mas enfim. Ione Gonçalves, Leandro Anderson, que é o nosso Lelê, Pedro Rangel, Guga, David Braz e Danielzinho, Daniel Sampaio Simões, o Danielzinho. Beleza? Aí tá o banco também do América Mineiro, tá? O Wellington Paulista ali, o Wellington Paulista não cansa, né, rapaz? O Wellington Paulista deve ter uns 200 anos, Everaldo Queixudo, que jogou aqui. Esse Pedrinho é bom de bola, hein? Não sei porque que ele tá no banco de reserva do América. Cara, esse Pedrinho aqui é bom de bola, se eu sou o Fluminense eu fico de olho nele. É um ponto enjoado, ele teve um problema, né, com a namorada dele, mas eu acho que ele resolveu, enfim, mas é bom de bola. Então, galera, a gente tem aqui o time, né, escalado do Fluminense e o do América. Vamos lá para as análises, beleza, galera? Então, primeiro tempo, para mim, o Fluminense ele quase que perde um tempo, né, porque a escalação tá errada. Ao momento que ele entra com o Lima e com o Ganso, cara, é aquilo. O Ganso precisa também de companheiros ao redor dele para ele poder performar melhor. O Lima, ele não contribui em nada. Não é perseguição, eu quero que o Lima jogue na posição melhor para ele. Ele como segundo homem, ele não joga bem. Pô, aí eu vi um cara falando, mas ele ainda está se adaptando. Calma aí, meu amigo. Pô, está se adaptando? Desde quando? Ele vai terminar aqui a adaptação dele? Vai terminar em 2025? Pô, não tem condições, cara. Ele não sabe jogar de segundo homem, ele não sabe fazer uma saída de bola vertical, ele não sabe puxar
um contra-ataque como segundo homem. Pô, ele não sei, cara, ele não ajuda em nada, só toca pro lado burocraticamente, se esconde do jogo. Eu só vi o Lima durante a partida, num lance lá, que se ele cai, o cara dá pênalti. Ou o juiz, não sei, né? Mas o VAR teria que chamar, né? Pelo amor de Deus. Se o VAR não chama o empurrão que o Lima tomou e se ele cai, aí tinha que parar o VAR lá na hora, né? Mas ele prosseguiu, chutou, aí ficou a interpretação do VAR e do árbitro de campo que ele teve chance de fazer o gol. Eu acho que estava desequilibrado, estava, mas ele não caiu. E aí, galera, lá fora também não marcaria também não, tá? Eu vejo Premier direto, esse tipo de pênalti aí lá fora não marca não. Deu vantagem, prosseguiu, o juiz não vai marcar. O Cano teve a mesma oportunidade também. Se desvencilhou lá do zagueiro lá, até fez uma boa jogada de corpo, chutou meio mascado, né, meio sem força, foi no cantinho, o Cavicchioli tirou. Mas também foi segurado também o Cano. Se ele cai também, eu acho que o juiz poderia se chamar, ou vai chamar para dar pênalti. Também não caiu, prosseguiu. Então, galera, são dois lances aí que eu vi que a galera reclamou. Para mim, se o cara prosseguiu e o juiz não deu pênalti, também não tem nenhum absurdo não, tá bom? Primeiro tempo, Fluminense, além desses dois lances que eu citei, com Lima e com Cano, não criou muita coisa, né? Muito lento, e o América, praticamente a gente viu o América ali com uma linha ali de os três ali da frente, marcando bastante a saída de bola do Fluminense. Esses três aqui dando muito combate, fazendo muita falta ali o América no primeiro tempo. Retrancado, né? Retrancado ali, tentando segurar o Fluminense, né? Para não deixar o Fluminense criar. Então quando você pega um time fechado e você não tem velocidade na criação, na saída de bola, você não tem uma jogada vertical, você só tem aquele toque para o lado, qualquer time que está fechadinho acha isso maravilhoso. E a gente ainda teve a fatalidade do Marcelo aos 11 minutos se machucar. Teve um lance que o América Mineiro roubou a bola, né? O cara passou por trás dele, eu vi que o Marcelo nem acompanhou, o cara passou com muita facilidade. E aí ele já meteu a mão ali na perna ali, eu acho que foi numa hora que ele foi dar uma de trivela para, não sei se foi pro Arias, que ele foi tentar inverter a bola, ele até fez o sinal assim pro auxiliar do Diniz, né? Tentei fazer um lançamento, mas não consegui. Aí ele meteu a mão na coxa. Acho que pode ser experiência, sentiu. Pode ser que hoje ele tenha um julgamento, pode ser que hoje ele está confiante que vai conversar lá e vai mostrar para a Conmebol que ele não teve culpa, que aconteceu o fato, que ele mereceu sim ser expulso, que eu concordo, mas pegar mais 2 jogos de gancho. Enfim, então assim, pode ser que o Marcelo ali pensou no próximo jogo da Libertadores, ou de fato sentiu e já está fora, né, do jogo contra o Olímpia, mesmo se a Conmebol suspender a punição dele. Então, o Diogo Barbosa entrou, mas aí é uma análise que eu já fiz há um tempo atrás. Quando o Diogo Barbosa entra e joga com o Keno, com 4-3-3, o Diogo Barbosa ele não é igual o Marcelo que corta para o meio. O Marcelo, ele geralmente, quando está aqui, ele joga, ele cai para o meio, né? Ele às vezes aparece até do outro lado. O Marcelo, ele não é um lateral que fica só preso à lateral esquerda. Ele é um cara, um ala moderno, que eu acho até que é a posição dele que ele tem que jogar, né? O Marcelo ele tem que jogar com um cara ali no meio de campo ali, na posição ali de segundo homem, terceiro homem do meio de campo. Eu acho que a lateral esquerda, hoje em dia, para acompanhar pontas rápidas do futebol moderno, tem que ter um cara com bastante vigor físico. O Diogo Barbosa não tem a mesma velocidade, mas o Diogo Barbosa tem mais vigor físico. Eu vi um comentário falando o que o Diogo Barbosa fez para ser titular. Eu não estou comparando aqui a técnica do Marcelo e do Diogo Barbosa. Eu estou falando sobre o aspecto físico, tático. Eu acho que o Marcelo, nesse fim de carreira dele, ele vai dar contribuição muito maior para o Fluminense jogando mais solto, né? Tanto que quando o Alexandre, que tem um entendimento tático ali da posição de lateral e também de segundo volante, combina muito com o Marcelo. Vai, Marcelo, pro meio que agora eu seguro na lateral. Eu não vejo isso quando o Alexander não está, porque o segundo volante nosso, que é o Lima, ele não tem essa leitura. Então o Marcelo ele fica sobrecarregado ali, e quem faz a cobertura do zagueiro? Do Marcelo é o zagueiro Felipe Melo, que é outro também veterano, que não aguenta também. Então você vê que os times geralmente forçam o nosso setor esquerdo ali. É o mapa da mina do time adversário. E o América Mineiro estava tentando a mesma coisa no primeiro tempo. Então saiu o Marcelo, entrou o Diogo Barbosa. E aí o Keno não fez uma leitura muito rápida. Depois o Keno começou a entender que ele tinha que circular mais o jogo,
né? Provavelmente o Diniz falou para ele não ficar fixo, preso ali na ponta esquerda, porque ele e o Diogo Barbosa jogam ali muito próximo, e aí um acaba atrapalhando o outro. Então o primeiro tempo, galera, foi isso, essa substituição pela lesão do Marcelo, né? Não tivemos muitas oportunidades, tivemos essa com o Cano, que foi segurado, com o Lima também, que, né, tomou um empurrão, mas não caiu, o juiz não deu pênalti. Um primeiro tempo bem, né, bem parado, né? O Ganso teve uma oportunidade que quase fez, enfim, o Ganso estava muito parado no primeiro tempo, ele melhorou no segundo tempo, que eu vou falar. O Lima não dá movimentação no meio de campo ali para ajudar o Ganso um pouco, o Samuel Xavier não apareceu muito. O que mais aparecia no primeiro tempo era o Arias, né? Como sempre, né? Então, assim, primeiro tempo, mais um primeiro tempo nosso aí bem fraquinho, e o time adversário adorou, né? 0-0. Aí a gente pula para o segundo tempo. Segundo tempo, quem entra? Entra o Martinelli e John Kennedy. Aí, galera, já mudou o panorama. Por quê? Ele tira o Felipe Melo, que acho que já estava com o cartão amarelo, né? Se eu não, não estava não. Mas assim, Felipe Melo, acho que Felipe Melo tinha metido a mão numa possível lesão, né? No primeiro tempo que ele tomou uma entrada lá. Pode ter sido isso. Poupou o Felipe Melo, aí botou o André pra zaga, como o Diniz sempre faz isso, e entrou o Martinelli no meio ali, no lugar do André, que jogou muito bem o Martinelli, e o John Kennedy entrou no lugar do Lima, que era -1, né? Então o Fluminense ganhou uma peça ali que foi, né, o John Kennedy. Então jogou André e Nino, Martinelli aqui, né, e jogou ali o Martinelli e o Ganso ali no meio, e jogamos ali com quase 4 homens no ataque. Cano, Joe Arias e Keno. Jogou quase um 4-2-4. Foi 4-2-4, porque jogou Diogo Barbosa, Nino, André e Samuel Xavier, Martinelli e Ganso, e os 4 na frente. E o Keno e o Arias com a obrigação de voltar bastante. E o Cano também, né? O Cano volta bastante também para ajudar. E o John Kennedy também. Então jogamos num 4-2-4 no segundo tempo. E aí, num erro de bola aqui do Fluminense, errou um passe, o América, né, roubou a bola, foi na linha de fundo, ficou uma indecisão ali entre o André e o Diogo Barbosa, né? Um deixa para o outro e o cara entrou sozinho, e o Martinelli, preocupado em cobrir ali, né, o espaço que tinha ali, porque o Fluminense tinha tirado de fato ali mais um volante, né, que tirou o Lima e ficou somente com o Martinelli ali na cabeça de área. Então assim, o Martinelli ficou sobrecarregado. Eu não vi o Ganso voltar nesse lance. John Kennedy muito atrás também, o Arias também muito atrás. Então o América ali achou esse buraco ali, essa falha defensiva no setor esquerdo do Fluminense. Acho que o erro maior foi entre o Diogo Barbosa e o André, né? Primeiramente começou com a origem, né, que foi um erro de passe, e depois a indefinição na marcação. O cara cruzou para a área, o Felipe Azevedo chegou em caixa, um cantinho sem chance para o Fábio. Ali eu falei, caramba, será que o Fluminense vai ter força para poder não entrar no desespero da torcida e poder fazer um gol, empatar e virar esse jogo? Logo em seguida, né, a gente teve a felicidade de uma bola cruzada para a área. O John Kennedy foi, né, 6 minutos depois, Felipe Azevedo fez aos 52 e John Kennedy fez aos 58. O John Kennedy tem entrado muito bem. O John Kennedy, ele sabe fazer um pivô muito legal, né? Ele sabe, a bola vem, ele sabe parar, ele sabe controlar o jogo, esperando o time sair de trás para poder começar a fazer uma jogada. O John Kennedy entra, ajuda muito o Cano ali no setor de ataque. Deu trabalho para o setor ali de defesa ali do América Mineiro, que era o Maidana e o outro zagueiro, né? O América começou já a ficar preocupado com esses 4 homens. O Keno estava bem, né? O Keno jogou bem. O Keno, ele tenta 25 oportunidades, acertou 12, mas pelo menos ele foi participativo, né? Muito mais do que no jogo anterior que ele jogou no Maracanã contra o Argentinos Júnior, que ele foi muito mal, o Keno. Mas nesse jogo, no jogo contra o Internacional e contra o Grêmio, o Keno foi bem, né? Assim, o Arias sempre constante, né? E aí o Fluminense começou a jogada ali, com a entrada ali. E o Martinelli, depois eu vou... o Martinelli ali como primeiro volante, Martinelli, para mim, é o substituto do André, cara.
O Martinelli, ele não errou um passe ali, só passe para frente, passe vertical, quebrando linhas, saindo do jogo, solto ali na cabeça de área, está melhorando o seu poder de marcação. Acho que o Martinelli pode ser sim um substituto do André. Eu prefiro o Martinelli como camisa 5, como ele era na base. Logo no início da base, o Martinelli disputava espaço com o André. Depois eles jogaram juntos ali, era André e Martinelli, como joga hoje também no time do Fluminense, um profissional, né? André e Martinelli jogam junto, né? Então, assim, ambos ali podem jogar junto? Podem, mas eu acho que tanto o Martinelli quanto o André, eles performam melhor como primeiro volante, entendeu? Acho que tem que ser ali o Martinelli o primeiro substituto para o André, né? E a gente tem que achar um segundo volante aí pro Lima, no lugar do Lima. O Alexandre está voltando, pode ser o Danielzinho, pode testar o outro homem ali como segundo volante, entendeu? Pode ser o Danielzinho, ali a primeira opção. E lógico o Alexandre, né, que para mim vai ganhar a vaga naturalmente. Então assim, o Lima para mim hoje seria a terceira opção. O Danielzinho tem muito bom passe, mas ele precisa melhorar o poder de marcação dele. Ele é rapidinho, então ele precisa melhorar o poder de marcação, porque lá contra o Grêmio, o Diniz teve até uma boa iniciativa, mas aqueles gols lá do Grêmio lá foi falta de marcação, e eu achei ali que foi um espaço muito grande que o Fluminense deu pro Grêmio ficar trocando passe. O Danielzinho não mordeu, ninguém mordeu no lance ali do Grêmio, beleza? Mas assim, o Lima para mim hoje é a terceira opção. Então, para mim o Martinelli briga com vaga com o André. Agora, Alex, mas vai deixar o André no banco, vai deixar o Lima? Então, se for para o Lima ser titular, eu prefiro deixar o Martinelli como segundo volante. Então vamos continuar com o Martinelli como segundo volante, que é melhor do que o Lima hoje fazendo esse papel. O Lima pode entrar no segundo tempo ali, para poder se puxar uma jogada ofensiva numa ponta, como ele jogou pelo Ceará, entendeu? Pode até ajudar ali no meio de campo, mas no segundo tempo entrando. Beleza? Titular não tem condição. Então, galera, o Martinelli entrou muito bem, o John Kennedy entrou muito bem. E quando entra duas peças ali agregando ao Fluminense, né? Aí sobrou ali um passe e o Ganso também melhorou sua performance no segundo tempo. Num bate-rebate ali, bateu na perna do Ganso, sobrou pro Germancano. Posição normal, ajeitou, finalização perfeita no cantinho, 2-1. Faz o L, né? Que nasceu a filhota dele aí. Então, assim, é o L duas vezes agora do Cano. E tá voltando a fazer os seus gols novamente. Cano tem que jogar mais à frente, lá na frente. O Cano tem que jogar lá na frente. Tem que ajudar a marcar, sim, mas não voltar lá como zagueiro. Volta no máximo ali até o meio de campo, o Cano. Entendeu? Pra você economizar combustível para poder jogar lá na frente e fazer os seus gols. E aí, meu amigo, numa roubada de bola ali do Fluminense, roubou a bola, né? Foi o próprio Arias que roubou a bola, pô, incansável Arias. Quase o final do jogo ali, os 89 minutos do segundo tempo, o Arias foi um gol parecido contra o Flamengo, que foi anulado. Só que contra o Flamengo foi muito mais de trás, né? Mas foi parecido, no cantinho do goleiro sem chance, né? Então o Arias é uma peça que vai fazer falta lá contra o Atlético Paranaense, mas provavelmente o Fluminense, né, é o jogo entre as duas quartas de finais contra o Olímpia, provavelmente o Fluminense vai botar um time em reserva, um time misto contra o Atlético Paranaense, né? Não tem condição. É um jogo muito decisivo na Libertadores, ele tem que botar as peças ali que estão com o melhor condicionamento físico. Beleza, galera? Então assim, o Fluminense no segundo tempo fez um bom jogo, no primeiro tempo eu não gostei nada, tudo devido à escalação do Diniz. Ah, mas o Diniz mudou o segundo tempo. Não, ele corrigiu a escalação errada que ele fez. Porque é o momento que ele insiste com o Lima, que não tem produzido nada para mostrar sua titularidade, né? E ele não coloca outras peças que podem render mais. Cadê a gestão de grupo? Cadê a meritocracia, Diniz, que você tanto prega? Você manter Lima mal, você não está sendo meritocrático, você não está sendo feito uma gestão de grupo legal, porque os outros companheiros vão olhar ali, pô, calma aí, pô, eu entro e performo melhor do que o cara, e o cara joga de titular direto, não precisa mostrar nada em campo para ser titular. Então, contra o Olímpia, eu não duvido nada que o Diniz vai entrar com esse mesmo time aqui. Quem duvida? Comenta aí, por favor, galera. Faz um comentário aí, comenta aí. Beleza? Então essa foi a partida, né? Aí tá aqui as estatísticas, né? O Fluminense deu 19 chutes, 5 ao gol, tem que melhorar a performance de chute ao gol. Mas quando eu vejo 73% de posse de bola,
com 19 chutes, mesmo que foi só 5 ao gol, eu já fico mais animado. Porque geralmente o Fluminense tem 70% de posse de bola, mas tem 2 chutes ao gol, 3 chutes ao gol. E olha lá, às vezes é 10 chutes mais 2 ao gol só, com 70 e poucos por cento de posse de bola. Quando você tem posse de bola com aproveitamento de chute ao gol, tem que chutar mais ao gol, tem que treinar mais ao gol, ainda tem que chutar mais de fora o Fluminense, precisa melhorar isso. Eu vejo o Arias melhorando nesse aspecto, né? O Marcelo às vezes quando chuta de fora, o seu Ganso tem que chutar de fora, entendeu? O John Kennedy também chuta, o Cano nem se fala, mas tem que melhorar a pontaria. Precisão de passe, 91%, sensacional, muito bem, né? E esse amarelo aqui foi pro Arias, pô, um amarelo lamentável. Pô, o juiz, pô, poderia, né? Falou, Arias, para de brincadeira, dá uma advertência, mas já chega amarelando, cara. Você viu ali que ele não sabia nem para quem dava amarelo, se era pro Keno, se era pro Diogo Barbosa. O cara totalmente perdido, esse juiz, entendeu? Aqui, ó, as faltas do América Mineiro, fez muita falta no primeiro tempo, né? Parando ali o jogo. O Fluminense teve muito escanteio, né? Porque no primeiro tempo tentou muita bola cruzada, bola aérea. Por quê? Quando você tenta muita bola aérea, você não tem criatividade. Foi o que faltou no primeiro tempo. Estamos em quarto, estamos no G4, né? Foi uma rodada boa pro Fluminense, o Grêmio perdeu, o Bragantino perdeu, né? O Atlético Paranaense joga hoje, a gente vai secar o Atlético, né? Tomara que o Goiás ganhe, né? Tem 2 motivos, o Goiás tem que se distanciar da zona de rebaixamento e deixar aí deixar um certo time aí na zona de rebaixamento será bem legal, né? Fiquei legal que o Bahia venceu, o Santos venceu. Fiquei contente que esses 2 times aqui venceram. E eu vou torcer muito pro Goiás vencer hoje também. Beleza, galera? Então assim, a gente está em quarto. Temos um jogo dificílimo na semana que vem contra o Atlético Paranaense lá no campo sintético deles lá, que é sempre muito difícil. Mas vamos em frente, mantendo a pontuação. E precisamos performar melhor fora de casa, né? O Fluminense não vem bem fora de casa. Essa pontuação aqui, 70% é jogando em casa. Beleza? Partindo desse jogo aqui, galera, vamos só falar do próximo jogo nosso, que é contra o Olímpia no Maracanã. E falando em Maracanã, né? A gente viu isso aqui, né, ontem, né, galera? Olha aí o estado do gramado do Maracanã. Tá parecendo um campinho que perto da minha casa. Quando chove, fica assim mesmo. Pô, galera, esse estádio que vai ser final de Libertadores desse ano. 3 clubes jogar no Maracanã. Não tem condições. Aí é a foto até que o Cartola do Flamengo, o BAP, né? Ele comentou. E eu acho que é um dos piores gramados do Brasil, sim, tá, BAP? Eu acho que é um dos piores gramados do Brasil. Tá assim com o Castelão, né? E o Mineirão agora começou a melhorar, que o Mineirão também estava muito ruim, né? O Mineirão começou a melhorar porque o Mineirão agora praticamente só o Cruzeiro vai jogar lá e tem os shows. Então assim, um time só jogando, mesmo tendo show, consegue lá, né? Se adaptar melhor ao Cruzeiro e a Arena que toma conta lá do Mineirão, né? A empresa que toma conta do Mineirão. Agora, 3 jogando no Maracanã, 2 administram, 2 gastam, 2 se esforçam, que é Flamengo e Fluminense, e 1 apenas joga quando quer. Beleza? Então assim, o Vasco tem direito em jogar no Maracanã, na minha opinião. Tem. Tá na lei, tem brecha, ele tem o direito de jogar lá. O Maracanã foi criado com recursos públicos, ele é um bem público. Só que para mim, o Vasco faz muito isso, mais de birra, né, do que querer jogar mesmo no Maracanã por causa de arrecadação, por causa de performance e tal. Lógico, o São Januário está lacrado, não pode ter público. Por quê? Por causa deles mesmos, né, que arranjaram confusão lá numa partida que o Vasco perdeu. Então o São Januário ele está punido, lá não pode ter público. Então o Vasco quer jogar no estádio que possa botar o seu público, porque o público do Vasco foi liberado, né, a torcida do Vasco. Não querem jogar lá no estádio Newton Santos do Botafogo. O Botafogo, eu vi até o Tairo Arruda falando lá que é só chegar e conversar, que o Botafogo está aberto à negociação com o Vasco. Mas o Vasco não procurou o Botafogo. Então, fica isso aí. O Fluminense, quinta-feira, tem essa partida contra o Olímpia. A gente vai jogar nesse pasto aí. Disseram que os agrônomos, logo após a partida do Vasco ontem, estavam lá no Maracanã, já começaram a correr atrás para poder recuperar algumas partes do campo, principalmente a pequena área ali onde estava o Léo Jardim do Vasco,
Tem algumas poças d'água enormes ali no meio de campo. Assim, galera, um estádio lamentável, né? O gramado do Maracanã lamentável ontem e a chuva piorou mais ainda. E isso vai continuar, beleza? Isso vai continuar. O Vasco, para mim, ele é implicante, birrento? É. Por quê? O Vasco não quer jogar em outro lugar, só quer jogar no Maracanã. E quando quer? Quando tem público, quando é jogos maracanizáveis, né? Maracanizáveis, ele vai lá jogar, vai botar 50 mil, 60 mil, porque tem uma torcida grande, vai jogar lá, vai arrecadar, vai pagar lá 200 e pouco mil reais lá ao consórcio do Maracanã, pronto, acabou. Vai jogar lá e acabou. Se o Vasco, o Flamengo e o Fluminense não aceitar com a sua empresa que administra, vai entrar na justiça, vai ter uma liminar e vai ganhar. E por que essa liminar sempre é favorável ao Vasco? Agora vamos fazer uma crítica ao Flamengo e Fluminense? Eu acho que o Vasco é birrento e para mim não é uma atitude legal, porque o Vasco só quer jogar lá quando precisa, quando quer. Durante a pandemia, o Maracanã ficou fechado, né? Antes da pandemia, o Maracanã ele era administrado pela Odebrecht. E a Odebrecht largou o Maracanã depois da Olimpíada de 2016. E aí o Maracanã ficou, né, aquele estado lá que o pessoal estava entrando no Maracanã em 2017, 2018, roubando cabo. O Flamengo até fez umas reformas, né? 2017, tá, mas 2018 praticamente o Maracanã abandonado. 2018. Tinha reportagem na Globo que o Maracanã estava abandonado, que ninguém cuidava. Aí foi lá, Flamengo e Fluminense conseguiram a primeira permissão em 2019 para cuidar do Maracanã. A primeira, legal. A primeira, legal. Até a segunda, para prorrogar mais 180 dias, legal, Flamengo e Fluminense. Agora também, vamos falar aqui também, né? Olha só. Olha aqui, galera. Vamos ser justos? Vamos também criticar o Flamengo e o Fluminense? Flamengo e Fluminense assinam renovação de termo de permissão de uso do Maracanã. Dupla Fla-Flu ficará com a administração do estádio por mais 180 dias. Essa matéria foi do dia 25 de abril. Então, assim, ganhou mais 6 meses. Mais 6 meses até o dia 25 de outubro. Início de novembro, Maracanã estará novamente cedido pelo TPU, né, um termo de permissão de uso, ao Flamengo e Fluminense. O Flamengo como concessionário e o Fluminense como interveniente anuente, porque quando foi feita a primeira permissão do Maracanã, a dupla, o Fluminense não tinha certidões, né? Diz agora que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, o Fluminense já está com as certidões. Não sei falar se é verdade ou se é mentira. Estou falando o que o presidente disse. Então eu vou acreditar, desde que prove o contrário, o Fluminense tem as certidões. E aí, para uma licitação, o Fluminense estaria apto a entrar como sócio do Flamengo direto, como concessionário também. Né? Então, assim, é a sétima, galera. É a sétima renovação para Flamengo e Fluminense. Diz aqui, antes de divulgação do acordo de maneira oficial, a Casa Civil do Governo do Estado manifestou que deseja retornar ao processo de licitação do Maracanã em até 40 dias. Vamos contar? 40 dias seria o quê? Em junho, maio e junho. Teve alguma licitação nesses 40 dias, galera? Diz pra mim aí. Depois do dia 25 de abril, que foi novamente cedido mais 180 dias de TPU para Flamengo e Fluminense, teve licitação nesses 40 dias? Não teve. Flamengo e Fluminense pressionaram o governo? Não. Pelo que eu sei, não. Não tem matéria nenhuma. Pesquisei aqui, não tem matéria nenhuma. E aí, depois quer jogar pra galera simplesmente para falar também que o Vasco é isso, aquilo, outro. Lógico, o Vasco é errado, é. Mas o Vasco tem seus direitos. Tem seus argumentos. Né? Se você lê o TPU, tem lá um trecho lá que diz que os 4 grandes clubes do Rio podem jogar no Maracanã, né? Lógico que Flamengo e Fluminense é prioridade por ser o concessionário e o interveniente, né? Os dois que administram o estádio, eles têm a prioridade de datas. Mas se tiver data vaga para Vasco jogar ou para o Botafogo não entra nessa, que o Botafogo tem lá a sua licitação direitinha lá do estádio do Newton Santos, né? Pela prefeitura. Então, assim, o Botafogo não entra nessa. É tanto que o Botafogo não faz nem questão de Maracanã. Tá no tapetinho lá, tá ganhando jogos. O Botafogo não entra nessa. Então o Vasco, ele tem lá, ele tem a brecha jurídica, ele vai entrar com a liminar nesse termo aí, Ele vai ver a data, pô, calma aí, o Fluminense joga sábado. Domingo o Flamengo joga lá contra o Curitiba, lá em Curitiba.
Eu quero jogar no Maracanã. Aí vem o Fluminense com um argumento lógico, a gente tem um jogo decisivo contra o Olímpia na quinta-feira, mas aí juridicamente, esse mundo político aí sujo, né, que eu vou entrar em detalhes, eles vão ali, meu amigo, um juiz ali é vascaíno, ou outro é Fluminense, judiciário futebol clube. Se o cara for vascaíno ali, ele vai dar a canetada dele, o Vasco vai jogar e acabou. E o Fluminense e o Flamengo não fazem nada de objetivo para pressionar o governo do estado, a Casa Civil, a ter licitação. A minha crítica ao Flamengo e Fluminense é essa. Isso vai permanecer até quando? E o Vasco, meu amigo, vai jogar lá quando quiser. Quando tiver data para ele jogar, ele vai pleitear da justiça e ele vai continuar jogando lá. Alguém tem dúvida? É a terceira ou quarta vez que o Vasco entra na justiça e ganha o seu direito de jogar lá. Beleza, galera? Então, assim, o Fluminense vai ser prejudicado porque vai jogar no estado de péssima qualidade contra o Olímpia. Nosso time é técnico, nosso time precisa de um tapete para jogar bem. Né? O Flamengo logo em seguida no sábado joga contra o Internacional no Maracanã, pode prejudicar o Flamengo também porque é um time técnico também, e o Flamengo está em segundo ou terceiro lugar no Brasileiro e ainda disputa G4, enfim, tem chance no Brasileiro de ficar bem colocado, mas o Fluminense é muito mais prejudicado porque o jogo do Fluminense é quinta-feira, e o Vasco está na dele. Quando for jogo Maracanã e Aves, eu vou jogar lá. Quando for jogo de pouco apelo, daqui a pouco libera São Januário e joga em São Januário. É isso, para ele tá cômodo. Não preciso ficar administrando, não preciso ter dor de cabeça. Quando estava na pandemia abandonado, o Vasco não quis saber, não quis participar da administração. Isso ninguém fala. Quando estava abandonado lá, o Vasco não quis saber. Ah, cuida aí, não quero saber não. Aí entra uma empresa, né, que agora o Vasco é uma empresa, e eles estão com o objetivo claro de ter o Maracanã, isso, aquilo, outro, para interesses econômicos dele, primeiramente. Primeiramente é interesse econômico, depois pode ser esportivo. É isso que eu entendo. Mas juridicamente o Vasco, quando tiver essa TPU, o Vasco vai entrar na justiça e ele vai continuar jogando lá. Alguém tem dúvida? Comente aí. Se eu estou errado, alguém comente aí. E o Flamengo e o Fluminense vai fazer o que com o governo? 40 dias, já passou mais de 3 meses, nenhuma licitação. Tem alguma notícia nova aí sobre licitação definitiva do Maracanã? Eu não vi. Se alguém viu, tá, galera? Eu estou falando até assim um pouco meio firme, porque esse é um assunto tão chato. E aí o nosso clube, que é um clube centenário, Flamengo também, 2 clubes centenários não tem um estádio, né, resolvido para jogar, porque o Maracanã ainda não está resolvido para o Flamengo e Fluminense. Não está resolvido. Enquanto não for resolvida essa licitação, o Vasco vai entrar na justiça e ele vai ter o direito dele de jogar, porque o Maracanã não tem uma licitação definitiva. É somente uma permissão, que na permissão tem claro lá que o Vasco, quando tiver data disponível, o Vasco pode jogar lá. Não tem, quer saber de condição de gramado, se está tendo muito jogo, se são 3 clubes jogando, o Vasco não está nem aí. Beleza, galera? Então, deixa seus comentários aí, eu trouxe essa matéria aqui para a gente mostrar os fatos, né? São 40 dias aí, ó, 40 dias e nada de licitação, tá aqui, é só ler, ó. A Casa Civil disse que em 40 dias ia retomar a licitação e nada aconteceu. Beleza? Galera, se inscreva aqui no meu canal Alex Flu React. Eu sempre faço react, né? Mas eu espero os reacts bacanas. Quem não viu um react aqui da homenagem, da solidariedade que eu fiz ao Flamengo contra o Olímpia, acessa aqui no meu canal Alex Flu React. Você que está aí no canal do Johan, conheça aqui o nosso canal, conheça aqui o nosso trabalho. A gente vai estar sempre fazendo react, mas reacts especiais. Beleza, galera? Não é qualquer react não. React de jogo grande. React. E também para a gente solidarizar a solidariedade aí com nossos adversários quando tiver um jogo deles também grande também. Beleza? Aquele abraço, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Saudações tricolores.